Boa tarde a todos e todas que estão aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento, um evento muito importante e nesse terceiro grande congresso, né? Eu vou abordar um pouco um contexto para falar desse nosso tema, né? Guarda compartilhada de mulheres e com mulheres privadas de liberdade. Eu vou fazer um resgate aqui do Brasil, né, da situação que o Brasil está assim. O sistema de justiça criminal aqui no Brasil, e eu acredito que em alguns países da América Latina, né, historicamente não se ocupa, não se preocupa em trabalhar ou fazer qualquer manutenção dos vínculos familiares. No Brasil, a gente tem uma legislação muito bem escrita, normativas muito bem redigidas, né, tanto da justiça criminal, mas também do sistema de garantia de direitos de crianças. Mas não, muitas vezes não está sendo praticada, principalmente aí no sistema de justiça criminal. Eu vou falar aqui um pouco do sistema de justiça criminal no Brasil, porque engloba vários atores, tanto atores do judiciário, das várias execuções penais, como os próprios presídios, que são administrados pelo Estado, né, pelos estados. Então, e também as corporações policiais, né? Então, o sistema ele envolve todos esses atores. E é um sistema fechado em si, no sentido de que esse sistema trata as pessoas, né, pelo menos as pessoas que nele entram, de uma forma ainda muito punitivista, né, uma situação muito punitivista. No Brasil, por exemplo, os últimos dados que a gente começa a ter sobre pessoas privadas de liberdade com filhos, esses dados no Brasil estão subnotificados. A gente não temos esses dados nos maiores instituições que fazem esses registros, que são o Departamento Nacional Penitenciário e que são o Sistema Nacional de Justiça. Eles têm os números de pessoas privadas de liberdade no Brasil, em média está aí 750 mil pessoas a 800 mil, esses dados é um pouco diferente entre esses dois atores que fazem esse levantamento. Mas nesses dados não conseguem, não temos um levantamento dessas pessoas que estão privadas de liberdade, se têm filhos ou não. Então, esse é um dado muito preocupante, porque não temos uma dimensão muito clara dos efeitos, né, que esse cárcere na vida dessa pessoa, mas também na vida da família. E aqui eu vou falar um pouco na vida dessa criança, que tem seu pai ou sua mãe, principalmente, privados de liberdade. Né? Essas crianças que têm a sua mãe privada ou seu pai preso, né, encarcerado, elas enfrentam grandes desafios, tanto de ordem externa, quer dizer, uma sociedade que estigmatiza esta criança por ter um membro preso, uma criança que acaba vivenciando diversas outras configurações familiares em um tempo curto, porque o sistema penitenciário ele tem tanta dificuldade, cria tantas dificuldades onde essa criança pode conviver, estar com seus pais presos. Então, a família vai tendo novas configurações e a criança vai se afastando dessa mãe ou desse pai. Outra pressão também que essa criança vive são os traumas, né? Tem a questão que a família vencia sobrecarga financeira,
a desvalorização dessa identidade dessa criança, e o trauma é vinculado aí ao medo, à angústia, à raiva, ao afeto, são dados que a gente começa a perceber que os impactos nestas crianças que têm os seus pais privados de liberdade, né? Então, são situações gravíssimas que essas crianças passam, ao mesmo tempo em que pouca informação a gente consegue identificar no sistema de proteção da infância. No sistema de proteção da criança no Brasil, né, a gente chama Sistema de Garantias de Direito, ele está dividido, são vários atores, então tem o Judiciário da Infância, tem a assistência social, tem a saúde, a educação, né, tem todos esses atores, uma ampla rede de proteção a essas crianças. Essa rede funciona muito bem no Brasil, mas para as crianças privadas com pais presos, esse sistema basicamente não reconhece, não tem informações muito claras dessas crianças que têm seus pais, né? Não tem muita informação que os pais estão presos. Então o sistema olha uma criança, muitas vezes não tem informação que ela tem como pai preso ou mamãe presa. E o mesmo se dá para o sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal não tem informação das pessoas presas, não tem informações sobre esses filhos. Então são dois grandes sistemas de vários atores atuando que lidam com o mesmo público, porque no Brasil quem está preso são pessoas pobres ou empobrecidas, são pessoas, maioria negras, são pessoas que vivem, né, de certa forma, em condições de vulnerabilidade, com baixa escolaridade. Essa é a maior parte. E dizer que essa pessoa que está presa nessa condição, os seus filhos são os que frequentam os serviços públicos de proteção à infância. Então são dois sistemas que não se conversam, muitas vezes. Sistemas, isso é onde a gente consegue identificar um grande gargalo aí de proteger e fortalecer o vínculo dessa criança com seus pais, porque ser pai e mãe, né, estando preso ou não, não impede aí o rompimento do vínculo, né, tem que ser preservado. E eu estou trazendo essa questão nacional, o Brasil todo vive esse dilema, essa constante quebra de vínculo desse pai, dessa mãe com seus filhos, com o tempo de cadeia que eles vão puxando. Cada tempo de cadeia vai aumentando, eles vão puxando mais tempo. O vínculo vai se enfraquecendo, porque o sistema não favorece os encontros e a qualidade dos encontros, tanto estruturalmente, quanto por outros meios, né, virtualmente ou pela visitação. A situação não é tão... Principalmente agora na pandemia isso até piorou muito mais, né? Até muitos presídios ficaram sem visitação. Bom, eu trouxe esse contexto nacional e para dizer que aqui no Rio de Janeiro nós estamos desenvolvendo um projeto chamado Amparando Filhos, e é um projeto liderado, né, pela doutora Raquel Crispino, que está aqui conosco. Ele está dentro do âmbito lá do Tribunal de Justiça, mas é um projeto que vem fazer uma diferença muito interessante, porque ele visa ali traçar caminhos, né, para mulheres privadas de liberdade, para com que ela possa estar, mesmo à distância, que o vínculo com a família seja reconstruído, né, seja, de certa forma, de minimizar os efeitos do encarceramento em suas múltiplas dimensões. Né? O encarceramento causa efeito, mas esse projeto está ali para garantir o direito dessa criança a ter contato com sua mãe e, ao mesmo tempo, no seu território onde é que ela está, que ela seja incluída nas redes públicas de proteção. Então, e aí nós estamos falando de um projeto que visa trabalhar com crianças da primeira infância, até 12 anos. Então, dentro desse Comissão de Valorização da Primeira Infância, dentro do Tribunal de Justiça,
do Rio. Criou-se ali uma rede de proteção, vários atores do sistema de garantias de direito da infância, e de uma forma especial, eu acho que isso no Brasil não acontece dessa forma, você faz uma união. Essa é a grande, vamos dizer assim, uma grande preciosidade desse projeto, é que você une atores da rede de proteção da infância com juízes da vara de execução penal, com o sistema penitenciário, né? Então você une numa grande conversa, numa rede, e é onde que a gente vai ali juntos pensar alternativa para que essa mulher com filhos possa estar próxima dessa criança, ou também acessar outros mecanismos no Brasil, que são as medidas alternativas de liberdade, né? Então todos esses atores se reúnem para pensar um pouco em como apoiar essas mulheres, garantir o que está previsto na lei. Nada do que esse grupo está fazendo não estamos criando nova lei, estamos fazendo que seja cumprido o que já está previsto nas nossas leis aqui. Eu vou citar brevemente 2 casos, só para vocês terem uma ideia, assim, né, uma mulher, ela está sem ver seu filho há 3 anos, né, e a criança também não vê ela, né, ela não se vê há 3 anos. O filho dela está morando com o pai e a avó paterna, né? E a avó assume o cuidado dessas crianças, né? Só que essa avó, né, o pai dessa criança, ele tem HIV, e essa avó vive em uma ocupação. Então, essas informações que a gente consegue levantar sobre essa família, né, primeiro faz com que a gente tenha um olhar de uma forma mais ampliada para que essa família seja incluída em rede de proteção. Então, essa criança, hoje, ela está recebendo Bolsa Família, né, e mesmo assim né, está ali sabendo que tem uma equipe próxima a ela. E nesse caso, vai uma equipe de assistência social visitar essa avó, né, a partir de agora ela está indo visitando essa avó, vai criar ali um vínculo com essa avó e com essa criança, e ao mesmo tempo fazer com que aos poucos essa criança volte a ter o vínculo com essa mãe, né, através de cartas e através de várias outras ferramentas, né. Tem casos assim de outra mulher que tem 4 filhos, né, 3 estão com a avó materna, e sendo que um deles faleceu pelo tráfico, e a mãe não sabe ainda, a mãe, né? Mas acompanhando essas crianças no território, percebe-se ali que elas estão na escola, né, que elas conseguem receber alguns benefícios de transferência de renda, como Bolsa Família. E aí o projeto ele faz essas 2 ligações, ao mesmo tempo identificando lá a mãe, né, dentro das unidades penitenciárias, se elas conseguem ter algum regime, né, de progressão de pena, o que pode ser feito se o caso, né, o processo dela está atrasado, a gente tenta verificar meios de apoiar que o processo, né, seja atualizado para que essa mãe também não tenha seus direitos ali, ou tentativas disso, né, mais garantidos. Então, é um projeto que ele tem esse recorte aí importantíssimo, porque você coloca para conversar atores do sistema de justiça criminal com atores de rede de proteção da infância. Esse é um encontro mensalmente, e é uma equipe muito potente, que é esse grupo, que vem fazendo uma disjunção do que acontece no Brasil. Eu estou trazendo um exemplo, mas isso não é regra. Isso é uma prática que estamos desenvolvendo aqui no Rio de Janeiro, mas isso não é regra. E aí eu vou passar, né, para minhas colegas aqui, antes só fazendo um ideal. Acho que precisamos, no Brasil como um todo, fazer um reordenamento, ou seja, uma desinstitucionalização. Do jeito que as prisões no Brasil funcionam, não fazem reintegração. Esse é um outro importante problema no Brasil, que a gente não faz uma reinserção social adevida, muito menos próximo à família.
né, e é um sistema ainda que fragiliza os vínculos. Então, é possível, sim, através desse exemplo aqui do Rio, tentar fazer com que a gente faça um caminho inverso, de fortalecer os vínculos, que a reinserção social dessas pessoas ocorra de uma forma respeitando o que está previsto nas leis e legislações. Eu passo minhas colegas, obrigado pelo tempo. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Raquel Crispino, juíza de Direito no Rio de Janeiro. Trabalho com a primeira infância no meu tribunal, a partir da lei brasileira, do marco legal da primeira infância, Lei 13.257, é uma lei de março de 2016, e essa lei afetou muito o Poder Judiciário na medida em que determinou que todas as vezes que uma pessoa presa esteja diante do juiz, o juiz tem o dever de perguntar se ela tem filhos, a idade, o nome desses filhos, e se ela se mantiver presa, quem ela indica que fique com esses filhos enquanto ela está presa. Essa determinação legal fez com que o Poder Judiciário se mobilizasse em torno do tema específico dos filhos das pessoas privadas de liberdade. O nosso amigo Raul já deu, em linhas gerais, a situação do Brasil, todos já devem ter referências, temos uma superpopulação carcerária, temos uma superlotação nas unidades carcerárias, uma estrutura muito pouco eficiente no cuidado dessas pessoas, então, uma pouca quantidade de dados sobre quem são pais e mães no sistema. Mas a gente, nessa nossa divisão desse nosso painel, a gente resolveu falar aqui sobre essa iniciativa e sobre a guarda, como é que a guarda compartilhada veio como uma possibilidade de reforço desses vínculos entre mães privadas de liberdade e seus filhos, já que a gente percebe no Brasil uma questão de gênero muito forte. Quando o homem é preso, os vínculos permanecem de alguma forma, e as crianças são cuidadas do lado de fora por suas mães, e por sua vez visitam os seus pais na prisão, mas o contrário não acontece. Quando as mulheres é que são presas, elas perdem o vínculo com esses filhos, o contato com esses filhos, elas não recebem visitas, e isso faz com que elas fiquem muito isoladas e uma violação muito grande de direitos de todos, com repercussões muito graves na primeira infância. A gente sabe que no Brasil a palavra guarda é a palavra usada nessa relação de cuidado entre pais e filhos, ou de família substituta com os seus filhos. E a nossa primeira reflexão é sobre a inconveniência, a inadequação desse termo, porque a palavra guarda vem do direito real, do direito de posse, a guarda de coisas, bens inanimados, a guarda de semoventes, que são os animais. Isso acabou sendo levado, essa terminologia, para a criança. E a palavra guarda, então, ela já é, por nós, vista como uma palavra antiga, uma palavra, digamos, copiando de uma pessoa conhecida que trabalha aqui no Brasil com isso, a palavra empoeirada, uma palavra, um instituto que merece ser revisto. Mas, enquanto ela existe no ordenamento jurídico brasileiro, a gente anima, a gente qualifica, a gente melhora o seu conteúdo perante a compreensão da população com um compartilhamento. Foi isso que o legislador fez. Ele estabeleceu a guarda compartilhada. E a guarda compartilhada, ela não está restrita só a pais e mães em liberdade que, ao se separarem, compartilham a guarda do filho. Na realidade, existem precedentes no Brasil de guarda compartilhada entre avós e filhos, e agora a gente está querendo trabalhar na possibilidade de estabelecer essa guarda compartilhada entre a mãe privada de liberdade e a pessoa que, do lado de fora, no território, faz os cuidados diretos com a criança. A primeira reação que nós tivemos de algumas pessoas diante dessa proposta foi: mas não é possível, a mulher tem que cuidar desse bebê, desse bebê ou desse filho. Se ela está presa, ela não pode cuidar.
E nós percebemos nitidamente um viés de gênero, uma questão grave, porque não se presume isso quando se fala do pai, mas é como se a mãe tivesse o dever de fazer o cuidado material. É como se a mãe, se não pode fazer o cuidado material, então ela deve ser destituída de toda e qualquer possibilidade de ingerência no destino dessa criança. Então, aí a primeira crítica que nós ouvimos e a primeira reflexão que nós fazemos. A gente tem no Brasil uma história da guarda complicada, ela veio da culpa da separação, então estabelecia-se a guarda para quem não tinha culpa, depois ela veio um outro critério legal, que era aquele que tem melhores condições, até que a gente evoluiu para o critério da Convenção dos Direitos da Criança, que no artigo 9º fala explicitamente que a criança tem o direito de conviver com o pai e a mãe, ser cuidada por ambos, mesmo depois de separados. E aí, essa construção do que seja a guarda compartilhada. Temos muitas questões graves trazidas ao Poder Judiciário, uma delas, que é muito grave, é o fato dessa paternidade e desses vínculos de pais e filhos estarem muito esvaziados e, muitas vezes, a violência doméstica como uma frequente nas famílias brasileiras, principalmente aquelas que estão em determinados grupos sociais. A gente sabe que a violência doméstica é um problema geral, mas ela tem efeitos diferentes dependendo de quais sejam esses grupos, por causa justamente da falta de estrutura, de rede de apoio a essa mulher. Muitas vezes, em nome da violência doméstica, por causa da violência doméstica, ela se separa de seu companheiro, e a gente tem um crescimento muito grande no Brasil das famílias monoparentais femininas, tida até pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística como o segmento familiar que mais cresce no Brasil. E a gente entende que tem todo um contexto especial para isso. Os desafios dessa proposta são desafios graves, porque implicam na utilização, por exemplo, de meios de videoconferência, de contatos telefônicos, de contatos por chamada de vídeo, entre mães encarceradas e pessoas que estão do lado de fora cuidando materialmente dessas crianças, e esse contato é um desafio no sistema carcerário, no Rio de Janeiro especialmente, por causa das questões que dizem respeito à segurança, as questões que dizem respeito à não utilização de celulares e de vídeos para quem está privado de liberdade. Nós sabemos, ao mesmo tempo, que na prática cotidiana nos presídios isso não ocorre, porque são encontradas nas inspeções que são feitas internamente aparelhos celulares dentro das unidades prisionais, mas existe toda uma regulação interna sobre isso, e que não inclui essa clandestinidade dessa entrada. Então é necessário rever essa regulação interna para construir esse consenso interno da importância desse contato. O que se pretende é empoderar essas mães, fazer com que essas vozes sejam ouvidas e não esquecer que, a não ser nas hipóteses em que a criança é vítima do crime que resultou nessa privação de liberdade, em que a sentença condenatória tem como condição, como resultado, como efeito da sentença condenatória, o esvaziamento desse poder familiar da mãe sobre o filho, a não ser nesses casos, e esse caso está previsto no artigo 92 do Código Penal Brasileiro, fora isso, nós teríamos, sim, o dever de estruturar uma política pública para manter esse contato entre mãe e filho, já que a maioria dos casos de prisões brasileiras, como falou o Raul, se refere ao tráfico de drogas e afins, nesse grupo de ilícitos penais. Então, esse é o nosso recado, nos colocamos aqui à disposição para conversar sobre essa iniciativa no Rio de Janeiro, e passo aí a palavra para a nossa companheira de painel, a Ana Paulo Ziel. Bom, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nesse encontro. Queria agradecer a Célia Passos, que me falou desse congresso tão importante. Acabamos tendo menos tempo, do que a gente imaginava, então também foi ótimo Raul e Raquel falarem antes de mim.
Eliana não poderia estar, ela conseguiu estar com a gente, por isso que ela está quietinha aqui, mas é ótimo estarmos os 4 aqui reunidos, né? E a nossa fala se complementa. Então, eu vou aproveitar as falas do Raul e da Raquel e vou agregar questões sobre mediação, né? Então, falamos sobre a situação prisional brasileira, falamos sobre a questão dos filhos das pessoas presas, em especial os filhos das mulheres presas. Falamos sobre o costume, ainda hoje no Brasil, apesar da legislação ter mudado, né, se entender que cabe à mãe os cuidados da criança, sobretudo se ela for pequena, e falamos então sobre essa possibilidade da guarda compartilhada, né, dessa intenção da guarda compartilhada. Então, eu vou pegar esse fio condutor para pensar muito rapidamente uma primeira questão, que eu acho que a pandemia trouxe para a gente, nas diversas partes do mundo, uma experiência de cuidado à distância. Então, como a Raquel disse, se espera que a mulher tenha um cuidado mais direto com as suas crianças, com seus filhos. No entanto, o que aconteceu com a pandemia é que muitas pessoas ficaram distantes e tiveram que cuidar à distância. Então, eu acho que a gente pode se apropriar desse ensinamento para pensar que é possível, sim, cuidar à distância. Então, se a gente consegue meios, né, como já disse a Raquel, para que se faça um contato entre a mãe e os cuidadores das crianças, a gente tem que aproveitar e pensar o que ela pode, enquanto mãe, fazer estando longe. E como é que a gente pode facilitar cada vez mais os encontros. Não tem como falar no Brasil sobre nenhum assunto se a gente não fala de classe social e raça, né? Os companheiros falaram já sobre isso. Então, a gente sabe de todas as dificuldades financeiras das famílias das pessoas que estão presas, mas a gente pode usar a tecnologia. De novo, a pandemia trouxe para a gente isso, né, que a gente possa se apropriar. Então, essa é uma primeira questão que eu queria levantar, é o cuidado à distância, é o nosso grande desafio, e pensar, então, já que estamos num congresso de mediação, por que é que a mediação é um bom caminho? E aí, muito rapidamente, queria propor para vocês 4 pontos. Como é que eu entendo a mediação? Eu entendo a mediação como um processo. Eu entendo que a mediação ela exige autoria e agência. Negociação seria o terceiro, e um quarto que seria cuidado. Então, eu vou muito rapidamente falar sobre esses 4 pontos, pensando especificamente na questão da mediação como um instrumento importante para a construção e garantia da guarda compartilhada entre mulheres presas e cuidadores e cuidadoras de seus filhos que estão fora das grades. O primeiro, entender que a mediação é um processo, portanto, ela é viva, ela não é estática. E as relações familiares também são vivas. E a mediação pode ser um instrumento importante para a gente não cristalizar lugares. Então, ninguém é sempre da mesma forma. E a mediação pode ajudar a produzir outros sentidos dos familiares sobre aquelas mulheres presas. A gente sabe que é muito comum que essas mulheres sejam julgadas e condenadas pelas suas próprias famílias pelos atos cometidos, apontando uma certa incongruência entre a maternidade e um ato criminoso. Então, a mediação ela pode ser importante nesse sentido. Então, essa questão de outros olhares que a mediação ela vai propor e exigir, ela pode contribuir. Um segundo ponto seria a questão da autoria e da agência. A mulher presa ela não perde
como já disseram Raquel e Raul, o poder familiar. Então, não há nenhuma razão para que ela não possa participar do cotidiano dos filhos, mesmo à distância. Então, é importante que ela seja também autora desses cuidados e que ela tenha agência na educação dos filhos. O que ela perdeu foi a liberdade. A pena é de privação de liberdade, não privação desse direito, né, da maternidade. Um terceiro ponto, então, que eu queria chamar a atenção em relação à mediação, também muito rapidamente, é a questão da negociação. A negociação é uma ferramenta fundamental nos processos de mediação, nos processos de guarda também. De guarda compartilhada, ela exige muita negociação. Ela exige negociação por parte de todas as partes envolvidas e das pessoas que não estão nem tão diretamente envolvidas, né? Vai compartilhar a guarda, por exemplo, de um pai e uma mãe que não estão na prisão. Muitas vezes tem negociações com os avós maternos, avós paternos, com os vizinhos que ajudam a cuidar, ou com a babá, isso tudo dependendo da classe social, mas falar em mediação é falar em negociação, e falar em guarda também é falar em negociação. Então, é importante pensar a mediação também como instrumento para ajudar na negociação, porque muitas das vezes esses adultos, essas adultas que vão se ocupar das crianças têm perspectivas diferentes da mãe em relação ao educar. Então, isso também precisa ser negociado, porque essa mulher que está presa e que é mãe, ela não vai ter o contato direto, então ela precisa negociar. E é preciso que essas pessoas que estão do lado de fora dos muros também negociem com ela a forma de educar as crianças. Então, a negociação é absolutamente importante nesse sentido. E um quarto ponto que eu queria chamar a atenção é a ideia da mediação como cuidado. A mediação, ela é um cuidado com o outro, com a outra e um autocuidado. Porque a prática da mediação, ela vai exigir que a gente repense nossos valores, que a gente repense o nosso lugar e que a gente se abra para escutar outra pessoa. Então, nesse sentido, ela exige um cuidado da outra pessoa e um autocuidado. Quando a gente está falando de criança, de todo mundo, mas em especial das crianças, a gente está falando de cuidado todo o tempo. São pessoas, e a legislação brasileira fala, né, em condição peculiar de desenvolvimento, e elas precisam de cuidados. A gente pode generalizar, todo mundo precisa de cuidado, é verdade. A pandemia, de novo, ela vem reforçar isso, mas as crianças precisam de cuidado. Então, é mais um aspecto, me parece, que a gente pode conjugar aí para pensar a mediação como uma ferramenta importante para pensar a guarda compartilhada entre as mulheres que estão privadas de liberdade e as suas crianças que estão do lado de fora. A gente tem acompanhado, como disse Raul, vários casos, ele cita 2, que eu acho que assim vai ficando mais explícito, né, do que a gente está falando, tanto para as pessoas brasileiras que não conhecem muito essa realidade, quanto as pessoas de outros países que talvez também não conheçam tanto a realidade brasileira. E quando a gente está, então, falando dessas mulheres presas, todas as dificuldades que se colocam como obstáculos na relação, no exercício dessa maternidade, elas precisam estar em jogo e a gente precisa pensar a partir dessas dificuldades e desses obstáculos para a gente pensar como é que a gente pode transpô-los. Então, a questão jurídica é absolutamente fundamental. Raquel levantou vários aspectos nesse sentido. Raul levantou vários aspectos do ponto de vista social e psicológico que também vão compor essa cena. E eu acho que um elemento fundamental, 2 elementos fundamentais, eu diria, já para fechar a minha fala e eventualmente poder ouvir o que vocês tiverem para comentar ou perguntar, a questão da ousadia e da criatividade são absolutamente fundamentais. Nem tudo está previsto na lei, nem tudo está previsto nos manuais, a gente precisa, então, criar e inventar, para que a gente possa gerar outras práticas que atendam mais às nossas necessidades. Eu encerro aqui a minha fala
Sim, Nancy, a gente está falando em português, mas se você tiver alguma questão em espanhol, em inglês, pode falar e a gente vai tentar responder numa dessas línguas. Muito obrigada. Não sei se a gente espera um pouquinho, né, para ver se vem alguma questão. Uhum. A gente espera em breve conseguir escrever um texto sobre essas coisas todas que a gente disse. Talvez fique mais fácil também para pessoas que falem outros idiomas nos lerem ou usar algum artifício tecnológico, né, para fazer a tradução do texto. Seria, Ana, muito interessante saber como é administrada essa questão de vínculos entre pais e filhos em outros países da América Latina, né? Eu não sei se você tem essa notícia, mas eu tenho uma curiosidade. Como funciona na Argentina, no México, que são países grandes, assim, e também os países menores, como se mantém, ou como é que as crianças visitam seus pais que estão privados de liberdade, como é que ocorrem essas visitas, né? Se há uma destituição desse poder dos pais sobre os filhos. Eu tenho curiosidade, então vamos ficar aí, abrimos a possibilidade de pesquisar um pouco mais sobre isso depois. Né? Sim, a gente pede para a organização do evento, se tiver alguma fala alguma apresentação nesse sentido, que nos coloque em contato. Então, muito obrigada. Obrigada, Leonardo. Obrigada ao apoio de vocês, do Congresso. A gente encerra, então. Obrigado, pessoal. Los senderos de la vida, 5 seres se encuentran.